tem uma chave, tem um parafuso, tem uma força de 250, aí é dado um ângulo aqui em relação à vertical, algumas distâncias, né? Perguntei, qual que é o momento que essa força gera aqui no centro do parafuso? Podemos usar 3 abordagens. Qual que é o momento? Então, o mais comum a gente ver é momento é força vezes distância, né? Vamos calcular essa força vezes distância. Vou chamar de item A aqui, tal, só para mostrar as diferentes abordagens, né? Ó, vamos fazer essa primeira abordagem. Aí a pergunta é, qual que é a distância? Qual que é a distância? É 200? É 30? No fundo é uma combinação de tudo aqui, né? A distância tem que ser a distância aqui, né? Ó. Mais ou menos reto, hein? É essa distância aqui, ó. É a distância perpendicular. D. Chama de D aqui, ó. Quanto que vale D? Se fizer 250 vezes D, vai te dar o valor do momento. E essa linha aqui, ó, é a linha de ação da força, tá, pessoal? Não tá bonitinho aqui, mas... E aqui é a distância perpendicular a essa linha. Agora a questão é, quanto que vale D? Tá vendo? Aí tem que geometria, né? Não sei, deve ter várias formas de calcular aí, tá? Ó, se aqui é teta, aqui também é teta, né? 15 graus. Tal que aqui, ó, a gente consegue achar essa distância, uma de x aqui, ó. Porque aqui é 30, né? Ó. Tá certo, pessoal? E essa outra distância do triângulo aqui, ó, é 200 menos x. Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Deixar anotado aqui, ó. Tangente de x. Tangente de teta, né? Desculpa. E a tangente de 15. Vou deixar teta aqui, deixa de teta. Que é 15 graus, né? Cateto oposto sobre adjacente. X aqui vai dar, vou pôr duas casas, tá? Mas dá 8 milímetros, 8,04 milímetros. Aí se fizer agora no outro triângulo maior aqui, ó, aqui também é 90, né? Se fizer cosseno de 15 agora, cosseno do θ, cateto adjacente, que é o D, tá certo? Sobre hipotenusa. 200 menos x. O x já tem. O D vai dar igual 185. Vou pôr duas casas também, ó. 42. É calcular a distância perpendicular do ponto, o ponto de interesse, no nosso caso aqui, o centro aqui da cabeça do parafuso, a distância perpendicular até a linha de ação da força. D. Tá aqui, 185,4. Ah, ok. Quanto vale o momento, então? Qual que é o momento que essa força gera lá? O momento é 250, força, que é dado, vezes a distância. Aí a distância eu vou pôr em metro aqui, ó, tá? Para dar Newton metro aqui como resultado, tá, pessoal? Para isso aqui sair já em Newton metro, tá certo? Senão vai ficar em Newton milímetro, né? Aí vem a questão, ó. Ok, você calculou 46,35. Mas isso aqui é um módulo. Como que é o vetor? Entendeu? Essa que é a nossa discussão até agora, né? Para onde está apontando o vetor aqui nessa imagem aqui? Para falar para onde está apontando, é legal ter eixos, né? Então, vou desenhar aqui, ó.
X, Y. Tal que o eixo Z está saindo do plano aqui, né? Regra da mão direita. O eixo Z está saindo da tela, né? Esse momento aqui está apontando em qual eixo? No eixo X, no eixo Y, no eixo Z, positivo, negativo. Esse momento aqui, se fizer lá a nossa regra da mão direita, ó, ele está entrando na tela. Então ele está em Z negativo. Outra forma de ver, né, pessoal, é fixa o ponto aqui, o ponto de interesse, o ponto O, e visualiza como é que essa força vai girar toda a estrutura aqui em torno do ponto O. Vai girar no sentido horário, não é isso? Prende o ponto O aqui, ou articula ele, né? E visualiza como a força vai mover a estrutura, em termos de giro aí. Vai girar em sentido horário. Ó, o momento vale 46 e gira assim. Ou uma outra representação seria assim, ó, que às vezes fica até melhor, tá? O momento, ele vale 46,35 Newton metro. E aqui, ó, a gente desenha o sistema de coordenadas, conforme adotou lá. XY. E a gente faz assim, ó, o eixo Z, o que girar assim, ó. Esse aqui é o eixo Z, isso aqui pra gente é o positivo. Se eu rodar a mão direita assim, em torno dessa seta, o dedão vai estar apontando no eixo Z, né? Então, para essa representação que está aqui, eu colocaria um menos aqui, ó. Porque esse vetor, esse momento, ele está apontando para dentro, ele não está apontando ele não está rodando igual está aqui, né? Positivo, ele está rodando negativo. Mas o que nós vamos deixar usar mais, né? Seria essa que está aqui, tá vendo? Ó, eu desenho aqui a direção que ele está rodando e falo, ó, girando assim é positivo para mim. Então, o módulo vale 46 e gira assim. Ou quando a gente tem um sistema de coordenadas definido, o eixo Z sempre aponta saindo do plano aqui, quando está XY convencional, né? Então, o que girar apontando para o eixo Z, eu assumo positivo. Nesse caso aqui, ele é negativo, porque ele está no eixo Z menos. Mas o que eu quero chamar a atenção é fazer força vezes distância. Força vezes distância, a gente calcula um módulo, mas um momento é um vetor. É que no plano, né, é um vetor perpendicular aos vetores aqui R e F, né, ó. O perpendicular a R e F tem que estar saindo do plano aqui, né? Certo? Então, sempre que tiver no plano, o vetor momento vai estar saindo ou entrando no plano, né? Por definição, tá? Vamos fazer agora uma forma B aqui, ó. Cálculo via definição do momento, tá? Produto vetorial. Então, a primeira pergunta aqui. Quem que é R e quem que é F, né? Temos que escrever eles em componentes cartesianas. Escrever eles em componentes cartesianas. Quem que seria o vetor R? Vamos adotar esse sistema de coordenadas que está aqui, tá? Ó, XY aqui, ó. Porque para escrever em componente cartesiano tem que ter o sistema de coordenadas definido, né? Quem que seria o vetor R? Seria um vetor do ponto de interesse, nesse caso aqui é a origem aqui, né? Até a linha de ação da força, né? Mas nesse caso aqui podemos pegar até o ponto de aplicação aqui, ó. Pegar esse ponto aqui. Ó. Esse aqui seria para a gente um possível vetor R. R. E aqui está o nosso vetor F, ó. Nós temos que escrever esses dois vetores em componentes cartesianas. Como que a gente pode escrever o vetor R? Ó, tá tudo dado aqui na geometria, ó. Ó, vou escrever aqui, ó. Esse vetor R aqui, ele é 200i mais 30j milímetros. Ou vamos pôr em metro, né? 0,2 mais 0,03j. Para ficar em metro aqui, para dar em newton metro. Esse é o vetor R. Copiar ali embaixo lá, tá? Vetor R está definido.
Escreveu o vetor F. De novo, ó, vetor R, pessoal. Componente I, componente J. 200i mais 30j. Tá? Vetor F. Como é que é o vetor F aqui, ó? Isso aqui é das aulas passadas lá, hein, pessoal? Vetor F. Componente I dele. Eixo X. 250. Seno de 15, negativo. Que vai estar em X menos, ou I, menos I, né? Então, menos 250, seno 15, I. E no eixo J também vai dar negativo, né? Então vai dar 250, que é o módulo da força, cosseno 15, J. Isso aqui está em Newton. Põe aqui o vetor F aqui embaixo. Vamos pôr aqui. Ok, agora o momento é... O momento é 0,2i PJ R vetorial F. Copiar o F aqui. Pode fazer a conta aí, vai dar 46,35K. Newton metro. E vai dar um menos aqui na frente, ó. Já de automaticamente aí da operação, né? Menos aqui já fica aqui, tá, pessoal? Já aparece do produto vetorial, não foi a gente, né? Ou seja, ele está em menos K. O módulo dele é 46 e ele está em menos K. Para esse sistema de coordenadas aqui. Então, cálculo via M vezes R vetorial F, estão vendo? Escreve o R, escreve o F, faz o produto vetorial. Aí tem uma terceira opção aqui, podemos desenvolver, ó, vou deixar anotado, do vetor F. O que é isso, né? Cálculo via decomposição do vetor F. Então, vou copiar aqui. A gente poderia pegar esse mesmo vetor aqui, ó. É a mesma coisa que fez no de cima ali, tá, pessoal? Mas a gente reescrever esse vetor 250, uma componente aqui, ó. Ele tem uma componente aqui, FY, e tem uma outra aqui, ó, FX. Tá vendo? A gente decompôs o vetor em duas componentes, FY e FX. Ou FX, né? Ó. Vou deixar em módulo aqui, ó. O FX vale 250 seno de 15. E o FY, 250 cosseno 15. Ó, tô calculando só o módulo das duas forças. Tem uma força em X, uma força X e uma Y, né? Aí o que dá para fazer? Como a gente quer calcular o momento no ponto O, podemos chamar de ponto O aqui, nós podemos fazer força vezes distância em termos das componentes e ir somando, né? Aqui ali em cima nós não chamamos de ponto O, né? Podemos chamar aqui, ó, o momento no ponto O é igual força vezes distância. Fx, distância é perpendicular, tá vendo? Ó? Vai ser Fx vezes a distância. Vou pôr em metro, ó, 0,03. Eu vou pôr aqui outra força, Fy vezes distância. 0,2. Aí aqui é comum a gente adotar uma convenção assim, ó. Para o nosso sisteminha de coordenadas adotado, XY, a gente faz aquela mesma figurinha. O que rodar assim para a gente é positivo, ó. Sempre desenho essa figurinha aqui, porque agora a gente vai colocar os sinais aqui, ó, de cada um, conforme essa convenção aqui, ó. Então, ó, a força em X
ela roda positivo ou negativo para essa convenção aqui, ó, que é força, a distância aqui é 30, tá vendo? Perpendicular. Então, se olhar essa convenção, essa força tende a girar fixo o ponto O e ver como é que a força vai girar toda a estrutura aí em torno do ponto O. Vai girar positivo. Agora pega a segunda componente, Fy. Força vezes distância perpendicular, ó, do ponto até a linha de ação da força, 200. Fixa o ponto O lá, ou articula o ponto O e vê como que essa força vai girar a estrutura. Vai girar oposta a essa convenção aqui, ó. Então aqui fica menos. Menos. Tá? Deixa eu ter vermelhinho aqui. Tal que isso aqui vai me dar, substituindo o Fx e o Fy, vai dar menos 46,35 Newton metro. Tá? Substituindo, porque no fundo vocês vão ver que estão fazendo a mesma conta que está aqui, né? E adotando essa convenção que está aqui, ó. O que girar assim, ou seja, o que girar apontando para o eixo Z positivo, eu ponho o sinal mais, o que for para o eixo negativo, eu ponho o sinal menos. Então a gente resolveu esse mesmo, calculou o momento, decompondo o vetor força em duas componentes, né? E somou a contribuição de cada uma delas aqui no ponto O. Fx vezes distância 1, Fy vezes distância 2. Positivo ou negativo, conforme uma convenção. Em geral, adotada essa aqui, né? XY, o que rodar apontando para o eixo Z é positivo. Tá?